Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje eu trouxe uma pessoa para falar de um assunto. Nós vamos ter um bate-papo muito agradável, muito instrutivo, muito bom para vocês, que é o Reginel Marcicano, não é isso, Olá, Reginel? Isso, exatamente. O Reginel, ele fez pós-graduação em Medicina Ayurveda comigo na UFRJ e ele trabalha atualmente com Ayurveda, né, Reginel? E ele vai poder falar bastante sobre Ayurveda para a gente, vai falar para a gente também sobre um dos ingredientes assim, que mais potencial curativo tem, que ele tem a origem na Ayurveda, quer dizer, a origem na Índia, que é o ghee. E ele vai falar para a gente do ghee, também vai falar para vocês como vocês podem conseguir o ghee, vai dizer como é que se chegou a isso. Nós vamos falar bastante aqui, vai ser um programa muito útil, muito instrutivo para todos nós. Mas antes de nós começarmos, eu queria passar as notícias que a Mônica Mendonça Leitão, ela já esteve aqui no nosso programa com vocês e ela me pediu para falar sobre os cursos de profissionalizantes gratuitos que vão acontecer no Centro Vocacional Tecnológico, no CVT, da FAETEC, aqui em Petrópolis. Vamos passar a imagem 1, por favor? Então, olha, nós vamos ter cursos para inglês, espanhol, auxiliar de pessoal, auxiliar administrativo, cozinheiro, recreador, telemarketing, informática, recepcionista, vendedor, auxiliar de cozinha, bartender, garçom e organização de eventos. Esses cursos todos, gratuitamente, vocês podem fazer com direito a certificado, tá? Então, vocês podem ir até o dia 22, quer dizer, dia 19 hoje, amanhã 20, depois vai pular o domingo, vai ter no dia 22 também a possibilidade de se inscreverem. Ele fica no Cascatinha, ali onde era a faculdade, antigo prédio da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Para quem quiser o telefone, estava naquela imagem, talvez não tenha dado para pegar direito na imagem que foi passada, 22, está lá. Mas eu vou falar porque está meio longe, 2247-3984, tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato, ligar para lá e ter as informações todas que precisar. Lá também, nós temos uma outra possibilidade. Vamos passar um videozinho aí que vai falar para vocês sobre o projeto social Ensinar para Mudar, que tem vagas para os cursos de informática, grafite, espanhol, artes marciais e reforço de matemática. As inscrições vão ser agora nesse sábado, amanhã, né, das 9 às 17 horas. Vocês podem entrar no site Ensinar para Mudar, vai passar aí no videozinho para vocês ensinando, ou então entrar em contato com o telefone 98803 2384. Vamos passar o videozinho para vocês. Já imaginou fazer um curso de informática sem custo algum? Ou quem sabe você é daqueles que gostam de uma boa música. Mas talvez você está precisando de uma ajudinha nos cálculos. O projeto social Ensinar para Mudar oferece vagas para diversos cursos. E o melhor, são totalmente gratuitos e com material incluso. Você escolhe seu futuro. Torne-se um aluno e bem-vindo ao sucesso. Saiba mais no site. Conheça os cursos e inscreva-se. Ensinar para Mudar. Mostrando o caminho, transformando vidas. Bem, agora que nós já passamos as informações necessárias para quem quiser não só
ter um novo aprendizado, mas continuar também outros aprendizados. É um processo, aprender é sempre um processo que pode levar até um processo de cura. Isso faz parte da vida, de você não parar, não estagnar e estar sempre fazendo alguma coisa que você goste. Isso é fundamental, isso é importante. E vamos falar agora de alguma coisa que o Reginel e eu, né, que nós gostamos muito, que é a Ayurveda, né, Reginel? Perfeito. Pois é. Então, fala pra gente, Reginel. Fala alguma coisa sobre a Ayurveda inicialmente, né? Antes da gente chegar no Gui, fala alguma coisa pra gente do Ayurveda, porque você atende como terapeuta ayurvédico também, né? Exatamente. Eu comecei com a Ayurveda há uns 5 anos atrás, quando eu conheci a Ayurveda através de um problema de saúde que eu tive. Tenho um problema de cálculo na vesícula e com isso comecei a me tratar na medicina alopática, enfim, acabei chegando à Ayurveda. Hoje eu me trato pela Ayurveda. Tenho cálculo? Tenho, mas é a partir, como você mesmo disse, através do ensinamento da vida, né, eu fui tirando em cima da Ayurveda conhecimentos que foram super benéficos para mim. Hoje eu mudei minha alimentação, a forma de pensar, de levar minha vida totalmente diferente como eu levava. Antes eu comia de tudo, de forma de qualquer jeito, vamos dizer assim. Hoje não, hoje eu respeito a minha alimentação, o modo de me alimentar, o momento de me alimentar, o que eu boto para dentro, não só as emoções. Isso, você falou agora há pouco, é importante, né? Que isso aí é uma coisa global, não é só questão de alimentação. Você falou o meu modo de pensar agora há pouco. Exatamente. Né? Isso é importante se perceber que isso aí é uma coisa holística, uma coisa que tem que ser abrangida por inteiro. Não adianta a pessoa mudar seu modo de pensar e continuar pensando um monte de coisas que não vão trazer um movimento no organismo benéfico. E a Ayurveda fala sobre isso, né? E como? Bastante também. A Ayurveda, né, fala do seguinte: nós temos 4 fatores, né, para a saúde, para levar para uma boa saúde ou para uma doença. Primeiro delas é uma questão das emoções. Né? Você se alimentar com, por exemplo, está chateado, está triste e comer, é horrível, é péssimo para qualquer um. O segundo é o estilo de vida, o terceiro é a alimentação e, por último, o ambiente externo no qual você vive. Né? Então, hoje a gente tem que atentar sobre isso, né? Sobre esses 4 fatores. Né? E com isso, como eu disse assim, eu comecei com a Ayurveda, hoje eu já tenho uns 4 ou 5 anos de estudo de Ayurveda, continuo estudando a Ayurveda, que hoje a Ayurveda faz parte da vida, não só como eu trabalho com a Ayurveda aos sábados, mas também a minha vida, toda a vida na nossa casa, como família, eu, minha mulher, meu filho, a gente trata isso. Eu tenho um filho pequeno que as pessoas vêm e falam assim: é muito difícil tratar com a Ayurveda. No meu filho com 12 anos, a gente trata ele com a Ayurveda. Trata de que forma? Alimento saudável. Isso. A base toda da Ayurveda. Não tem dificuldade nenhuma, é uma questão só de a pessoa aprender a olhar para o alimento como se fosse sua cura. Isso. E os temperos, né? Os temperos, os temperos, as especiarias. As curas estão nas especiarias, no uso dos temperos. Agora, eu digo, a pessoa que acha, que nem você falou, como é difícil, é até mais prático, porque a comida fica mais saborosa, fica mais prazerosa, né? Eu acho que quando eu comecei a usar cúrcuma, eu já trouxe para vocês aqui, trouxe até um pacotinho que vem de qualquer mercado, já mostrei para vocês. E a comida ganha um sabor muito especial e os outros temperos também, né? Quer dizer, cominho, é uma coisa até melhor, exatamente. O cominho, a erva doce, enfim, a própria pimenta do reino também, enfim, a cúrcuma como um produto medicinal, ela precisa de ter a pimenta do reino também junto. Porque a pimenta do reino faz o seu papel, né? Como para ajudar a curcumina, que é o embrião, vamos dizer assim, a célula maior da cúrcuma, fazer efeito no ser humano. Né? Precisa de ter um pouco de pimenta do reino, né? Encher de pimenta do reino. Um pouquinho. Um pouquinho, tá? Para ativar.
Apesar que a cúrcuma também eu já ensinei para vocês, a cúrcuma é muito usada também até com a babosa. Isso. Eles lá usam muito, então eu até indico quem usa babosa, colocar um pouquinho, eu faço isso. Às vezes, não sempre. Mas às vezes... O mel coloca também. Um pouquinho, quando vai tomar aquela babosa, né? Aquela babosa pronta que eu divulgo aqui, coloca um pouquinho de cúrcuma por cima e toma. E é muito usado isso na Índia, em processos de cura também. Mas isso pode ser usado num processo cotidiano de desintoxicação, de vida normal, porque a gente sempre se intoxica um pouco, até com as próprias emoções, isso vai promover a limpeza, né, Reginel? No caso no final, não esqueça, eu não vou esquecer de passar para vocês o telefone do Reginel, que ele está falando que trabalha aos sábados, ele atende, né? No final nós vamos ter o telefone dele para vocês se interessarem poderem entrar em contato. Fazendo uma observação, Madalena, é o seguinte, a cúrcuma é muito importante, porque as pessoas, na maioria das vezes, ela usa a cúrcuma, assim, por exemplo, no arroz, faz o arroz e depois bota a cúrcuma. A cúrcuma é muito importante você colocar no início do processo, porque ela precisa de ter calor para desprender as suas propriedades. E normalmente as pessoas colocam e acaba só dando um arroz colorido. Né? E não tem. Então é importante colocar logo no começo. Quando você começa a fazer o arroz, bota o óleozinho, de preferência o ghee, utilizar o ghee. Né? Já refoga junto. Já refoga junto, a porque Laura ela Pires precisa fazia de isso calor. no nosso curso, né? Isso. Que a gente tinha aula na cozinha mesmo, e ela fazia isso no curso. E é interessante que vocês ouviram, o Reginel começou nisso porque tinha um problema de saúde, né? Isso. E a Laura Pires, eu já contei mais de uma vez a história dela para vocês aqui, ela também começou nisso por um problema de saúde e depois continuou também na área do Ayurveda, mas nem todo mundo precisa ter o problema de saúde para começar no Ayurveda, já pode começar agora, né, a usar muitas coisas do Ayurveda, né? Você teria algumas sugestões para dar para a gente? De alimento? Alimento é o ghee. Algumas ideias do ghee. O ghee. Vamos falar do ghee, então, é uma coisa legal. Vamos falar, então, do ghee, porque o ghee é uma coisa, assim, fantástica. O que é ghee? A gente está falando em ghee? Ghee é uma manteiga clarificada e purificada, né? Ela sofre um processo, hoje, aqui, a gente utiliza a manteiga através de aquecimento, você cozinha ela num fogo baixíssimo, a partir desse cozimento, mas é bem baixo mesmo, aquele primeiro fogo lá do fogão antes do alto, né, para ficar em banho-maria, ali fica por um tempo a evaporação da água e depois você, através de uma coagem... Eu coloquei uma imagem lá para vocês verem que o ghee pode ser usado normalmente, como refogado, como o Reginel falou agora há pouco, pode ser usado num pão, como se fosse a manteiga. Ela fica muito mais saborosa, né? Exato, e ela é muito mais pura, e ela não vai funcionar só como alimento, assim, vamos dizer, além de ser um alimento extremamente nutritivo, ela vai fazer parte, se for necessário para a pessoa, de um processo curativo. Ela vai ajudar na cura, na recuperação da saúde da pessoa, né? Mas vamos continuar, que eu falei quando a imagem surgiu, interrompi você. Você está falando que é uma manteiga clarificada, e como sai... sujeira, né? Como é que sai toxina? Seria toxina? Toxina. Vocês não têm ideia... Não tem ideia de como sai toxina, né, Reginel? Isso, e livre de lactose também. Pessoas que têm problema, né, com a lactose, pode usar o ghee sem problema algum. É claro que tudo na vida comedido, de uma forma comedida. Todo excesso é um erro. Isso, exatamente. Né? Mas o ghee, ele é regenerador dos fluidos, né? Ele como é uma manteiga purificada, porque sofre esse processo, né? E assim, é muito bom para as pessoas que têm problema em fígado, você pode usar, ela não tem restrição alguma, o ghee não tem restrição, você pode utilizar em tudo, seja no pão de manhã, seja em fazer um arroz, qualquer comida, um refogado, né? Pode fritar, ou até uma carne, para quem come carne, pode usar o ghee. E na Ayurveda, por exemplo, a gente estava falando, na Ayurveda eu utilizo muito com os meus pacientes, problemas que tem problema de ressecamento nos olhos, né? A gente utiliza o ghee, né? Faz uma máscara em torno dos olhos, né? E bota o ghee, fica ali coberto com ghee por um período. É excelente o ghee para isso.
né, para a questão... O ghee é meio que nem a babosa, parece até uma panaceia de tantos efeitos que tem. Eu me lembro que a Laura Pires falava pra gente, ela, por causa do problema que ela teve, ela ia à Índia e fazia aquele tratamento de 21 dias, o panchakarma, que chama, né? E ela dizia que o que ela tomava era um copo de ghee. Eles davam para ela um copo de ghee para tomar, para fazer uma limpeza intestinal. Então, é um produto que tem muitas utilidades. E reforçando que ele, você falou da lactose, ele não é mais a manteiga. Toda aquela toxina, todos aqueles elementos vão sair, não é, Exatamente, exatamente. Sai completamente. Uma coisa que você estava falando do panchakarma, só para fazer uma observação, um acréscimo, o panchakarma, ele começa, aqui no Brasil já tem, com o Dr. Ghee, eu já fiz, eu faço, até mesmo em função, em 2 anos eu vou lá para o espaço dele e faço esse panchakarma, porque lá tem toda uma estrutura para ser feito. Né? Que tem que ter, tem né? Que ter, senão tem que ter, não dá. Né? E você começa com 1 semana antes de ir para lá, você começa a tomar o ghee, é um ghee medicado, que está com as especiarias dentro desse ghee, começa a tomar com uma colherzinha, depois ao dia a dia vai aumentando, e você passa os dias todos lá, são uns 10 dias mais ou menos que eu passei, das 2 vezes que eu fui, né, tomando ghee de manhã, de tarde e de noite, na sopa, no arroz, o arroz com ghee chama peia, né, o nome sânscrito, e assim a gente vai tomando isso durante o tempo. Para quê? Porque o arroz com ghee que você fala, para as pessoas saberem, é refogado para fazer o arroz ou joga o ghee depois? Para quem quiser fazer? Não faz. Nesse caso, não é bem um alimento, já é uma medicação. Mas uma pessoa que esteja querendo tomar para se limpar, ela joga o ghee depois no arroz? Pode jogar, fica maravilhoso, fica super saboroso. Vocês já estão aprendendo. Pode jogar o ghee depois no arroz e comer como se fosse um processo já curativo. Uma colher de sopa no arroz. Continua. Desculpa, foi só para aproveitar, porque já é uma coisa que vocês aprenderam. No caso do ghee, sobre fazer o ghee, fazer um arroz com ghee, é excelente você utilizar, você faz no começo, só para repetir, e no final o arroz está no pronto, você pega uma colher de sopa, no caso dele o ghee já líquido, bota um pouco ali em cima da panela, nossa, fica uma delícia. Viu? Fica uma delícia. Já tem uma orientação para vocês, para quem quiser fazer, já tem em questão de alimento, um alimento visando saúde, Madalena, assim, pessoas que têm problemas de prisão de ventre, por exemplo, o que é prisão de ventre? É um ressecamento, né, das fezes e tal. Toma uma colherzinha todo dia, e de manhã, em jejum, uma colherzinha de chá, né, do ghee todo dia, porque aí vai lubrificar, né, a parede do intestino e vai facilitar, né, a pessoa defecar, enfim, não ficar com essa prisão de ventre. É uma abordagem correta, realmente. O intestino, quando tem prisão de ventre, ele começa a ter um ressecamento. E isso vai trabalhar exatamente esse ressecamento, que é uma maneira até bem mais eficiente de trabalhar com a prisão de ventre. Claro que a fibra é um processo bom, né, porque vai produzir bolo fecal, mas há necessidade também de colocar o intestino funcionando como deveria. Então, uma sugestão boa para vocês. Uma colherzinha de chá, isso, Reginaldo? De chá. Em jejum. Em jejum, todo dia, de manhã. E vale, se a pessoa passar no pão, já é melhor tomar um em jejum para poder fazer o... E aí depois, uns 20, 30 minutos, aí tomar o seu café da manhã, esperar um pouquinho, para que o ghee faça efeito. Né? Entendeu? E no caso do ghee, um detalhe do ghee também, ele elimina o colesterol ruim. Olha, tá vendo? Vocês já estão aprendendo, elimina o colesterol ruim. Isso, enfim, ele já passa do alimento como um remédio, né, para a saúde, com um propósito de saúde, um propósito de uma vida saudável. Né? E assim, eu queria mostrar o ghee para vocês,
Esse é o meu Gui, o Gui da All Natura. Então, esse Gui da All Natura, vamos explicar para vocês. O Reginel, ele quando começou a trabalhar estudar Ayurveda para a sua própria cura, né? Ele começou a ver da necessidade de ter o Gui, porque era fundamental. O Gui tinha tantas propriedades e curava de uma forma tão abrangente, e aí ele começou a fazer o Gui. Nós aprendemos a fazer, ele também aprendeu depois com o Dr. Ruguet, a fazer o Gui com as orações necessárias, com o estado espiritual necessário para que a energia dele estivesse muito boa, não é isso, Reginel? O processo de fabricação do Gui hoje, antes de começar a falar, como você disse, eu comecei a fazer o Gui de acordo por uma necessidade. Isso que eu estava falando. O Gui faz muito bem para pessoas que têm problema de fígado, né, que é o meu caso, né, de vesícula, fígado e tal. Então eu comecei a fazer em casa, para mim, né, e dali, aí um amigo foi em casa, começou a gostar, vai pedindo, a coisa foi aumentando, mas tem uma limitação. A minha produção é muito limitada. É limitada por quê? Como você estava dizendo, ele demora mais ou menos em torno de 6 a 8 horas para fazer um Gui. Eu começo com atuação de mantra, ninguém entra na cozinha nesse momento, ninguém toca em nada, eu fico ali por conta do Gui, né? Então fica naquele processo de evaporação da água, tudo aquilo, eu fico vendo, é um negócio maravilhoso, como o próprio indiano fala, né? É um ouro líquido. Você olhando ele na panela, ele é maravilhoso, ele é lindo, lindo mesmo, um ouro líquido mesmo, é muito bonito. Ele tem razão, ele é muito bonito. Vocês podem até ver pelo vidro mesmo, né? Que ele é muito bonito. Ele aqui está duas cores diferentes, porque essa parte de baixo aqui já está mais densificada um pouco, né? Solidificada, na verdade. E aqui em cima, vocês veem, ainda está líquido. É como se fosse, como os indianos chamam de ouro líquido. Exatamente isso. A aparência que tem é essa. Então, a parte de cima está líquida e a de baixo já está um pouco solidificada, né? Que nem a manteiga, ela vai, apesar que é completamente diferente, é o que eu falei. Sai muito conteúdo. Quando ele ferve, vocês veem. 8 horas, você falou? Não 8 horas. 8 horas fazendo. Durante esse tempo todo, vai saindo espuma branca, vai saindo muita coisa, depois com um resíduo mais escuro, né? Tudo isso é retirado. O que sobra, depois que tudo isso é retirado, é que está aqui dentro, né? Então, não é manteiga, é ghee, é diferente, é completamente diferente, né? E aí, como a gente estava falando, o Reginel começou a fazer, né? Colocou um nome, deu um nome, e aí se vocês tiverem interesse em adquirir, né, esse ghee, tem uma imagem aí, que é a imagem, essa imagem, né? É o telefone do Reginel, vocês podem anotar, com o DDD 24 é 988 13 0555 ou com o DDD 21 98685 0555, né? Então, vocês tendo interesse, ele já tem esse ghee pronto, feito da maneira bem próxima, da maneira correta, né? Como ele falou, ele se prepara, até espiritualmente falando, para não ter nenhuma interferência ruim no preparo. Já falei para vocês que o estado da pessoa interfere na preparação de qualquer alimento, já falamos sobre isso aqui. Então, ele se prepara de modo que ele possa preparar o ghee da forma correta, da forma melhor possível. Quem tiver interesse, então, uma pessoa que não tenha problemas de saúde, pode usar o ghee até no pão, como se fosse manteiga, no lugar da manteiga. Lembrando que não é manteiga, não tem, até lactose não tem mais, não é isso? Não tem, né? Então, vocês veem que qualquer pessoa, mesmo com problema de lactose, pode usar. E não tem glúten também, né? Não tem nada. Então, uma pessoa pode, num tratamento de saúde de qualquer tipo, usar o ghee. Está aí o telefone dele, os dois telefones, um com DDD 21, outro com DDD 24. E quem tiver interesse, vai estar depois essa imagem lá na página do Facebook, do Sintonizando Saúde. Quem quiser pode pegar também no Facebook os telefones do Reginel. Reginel, fala um pouquinho mais para a gente, então,
do teu trabalho da Ayurveda, como é que a coisa se processa, como é que é a coisa da Ayurveda em si, como pode ajudar no tratamento de uma pessoa para qualquer doença. As pessoas às vezes têm dúvidas, eu vejo muito, ultimamente até eu ouvi isso algumas vezes, de pessoas diferentes, de falarem, começa alguma doença nova e a pessoa diz assim, não tem necessidade de ir para uma coisa, para uma outra coisa, é uma doença muito comum, a alopatia vai resolver. E muitas vezes a coisa se desenvolve de tal forma que a alopatia começa a não resolver. Ou então o resolver fica num estágio em que é uma manutenção daquele estado que foi o que a Laura Pires passou. Ela já estava, quando ela correu para a Ayurveda, ela já não andava mais e já estava cega praticamente, né? E tem até o livro, já falei para vocês, o livro que conta a história dela. Tem aquele que eu mostrei para vocês, que ensina a cozinhar, pela Ayurveda e tal. Mas existe também um outro, que foi o ex-marido dela que escreveu, que conta a história. Então foi aí que ela correu para a Ayurveda. Tudo bem, se a pessoa já estiver no estágio mais avançado e correr para a Ayurveda, também vai ter solução. Mas quando ela não está, melhor ainda, a solução é mais rápida, não é não, o Reginel? Fala pra gente um pouco como qualquer pessoa pode correr, até sem estar doente, para ter uma alimentação mais saudável e melhor. Hoje as pessoas que me procuram, Madalena, falar sobre, para ter uma orientação alimentar, orientação do dia a dia, eu falo muito assim, a gente trabalha com essa pessoa, orienta essa pessoa na questão alimentar, mas é muito importante para ela a autorresponsabilidade, no caso desse paciente, né? O que a gente pode fazer, nós estamos ali para orientar, né? Ajudar em tudo quanto na questão de alimentação, até mesmo no seu dia a dia, porém, cabe a ela. Ela que vai fazer. Então, assim, todo o processo de tratamento depende muito desse ser, né? O tratamento pode demorar X tempo, como pode ser Y tempo. Isso não... A preocupação não é pelo tempo, mas a preocupação é de ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, ter uma vida saudável, isso que vale, né? Mas você me perguntou uma hora sobre uma dica, por exemplo, que nós utilizamos muito. A dica, assim, no alimento que eu faço, da Ayurveda, que eu uso desde quando eu descobri a Ayurveda, eu faço e falo para todo mundo, tomar uma xícara de água morna com limão. Isso aí! Falo isso o tempo todo aqui, então. Mas sabe o que acontece, Reginel? As pessoas não acreditam muito que isso funciona. Olha, eu tive uma ligação umas semanas atrás, já tive várias ligações, mas uma eu achei impressionante, porque a pessoa tomou, né, ouviu, achou que era legal, achou que de repente ia se sentir melhor e teve tantas curas de coisinhas que elas tinham e curou tudo, até a barriga sumiu, né? Isso da barriga, várias pessoas às vezes dizem, nossa, aquilo... E realmente, para emagrecer é fenomenal. Só que eu já falei aqui, eu não gosto de dizer, olha, isso aí é para emagrecer. Não é para emagrecer, é para equilibrar o corpo. Exatamente. Não existe isso de emagrecer, de isso. Você está bem em harmonia e o teu corpo vai começando a ir para o modo certo de ser. Porque se o modo de certo não for aquele, que você vê gente que faz regimes, emagrece, daqui a pouco, ó, engorda tudo. Ou então vive num extremo desespero para poder manter. Porque não é aquele o corpo que está sendo pedido pelo seu interior naquele momento. Tem que haver respeito por isso. Nós não estamos falando de obesidade mórbida, né? Estamos falando de uma gordura normal, né? Porque isso também tem muito a ver com época. Tem a época que se você não tivesse, não fosse como dizia... Não sei se era Hermann Hesse que usava VGT, eu acho que era Hermann Hesse, não Admirava o Mundo Novo, não sei, agora não tenho certeza qual deles. Eu leio tanto que às vezes eu me perco, mas ele falava que o ideal de mulher era a mulher pneumática. Então, naquela época, né, que são livros antigos, Hermann Hesse são livros antigos. E eu acho que foi ele. Então, isso muda com o paradigma. Eu já vi épocas na minha mocidade em que a pessoa não podia ter quase peito nenhum, era feio, né? Eu tive amigas que fizeram cirurgias novinhas para tirar o peito. Passou uns anos, né, a moda era peito grande.
E aí o que acontece? A pessoa tirou o seu peito e agora está fora de moda de novo. Então isso não existe, isso é uma criação do paradigma. A gente, no programa aqui eu bato sempre nessa questão da pessoa estar feliz consigo mesma. Mas só que para você estar feliz consigo mesma, você tem que se desprender dessa ideia de ser o que o outro quer que você seja, ou o que é pior, ser o que a gente pensa que o outro quer que nós sejamos, né? Então, a Ayurveda, ela envereda quando você começa a seguir até certas mudanças alimentares, e até tomando água morna. Há uma mudança emocional, não há? E como? Há uma mudança, eu sei que é difícil acreditar, mas isso acontece realmente. Está aqui o Reginel comprovando, eu escuto isso muitas vezes, pessoas que me ligam falando, nossa, aconteceu isso, fez isso. E realmente há uma mudança, porque na medida em que teu sangue se limpa, na medida em que ele se desintoxica, você não está eliminando só toxinas físicas, você está levando junto, aquilo está levando junto toxinas emocionais, toxinas das emoções, dos sentimentos, de tudo, né? Quer dizer, a Ayurveda faz esse processo. E uma coisa que eu queria que você falasse para a gente aqui, a pessoa pode fazer uma modificação para uma alimentação ayurvédica e ser feliz, não pode? Não precisa comer uma comida e se sentir triste, achar... Não é saborosa. Como é que é, Reginel? Fala pra gente que é possível ser feliz com a alimentação ayurvédica. Quando nós nos conhecemos lá no curso, Madalena, por exemplo, eu cozinhava muito pouco, praticamente zero de cozinha, né? Eu comia muito na rua e não fazia comida. Né? A Laura me despertou muito isso. Né? Lá nos nossos ensinamentos com ela, a gente viu lá em 20 minutos uma comida saudável, gostosa, isso, né? Muito gostosa, praticamente vegetariana, né? Não existia carne, não existe carne. Carne não existe no Ayurveda. A carne na Ayurveda, ela é tratada como um medicamento. Não é como botar aqui um bife, isso não existe dentro. Mas a pessoa pode ter uma alimentação Ayurveda comendo carne. É importante que é uma opção da pessoa e ela pode ter, porque ela pode usar as combinações. Isso. Não é isso? Isso. Na Ayurveda tem muito essa questão das combinações. Eu estou protelando de falar sobre isso, né? Também tem a questão dos antídotos. Então, se a pessoa deixar de comer carne, muito bem, mas ela também não, vamos assustar assim. A pessoa pode comer carne da maneira adequada, vai usar os temperos certos, vai ter um processo tal que aquela carne não vai ser assim prejudicial a nível de toxina. Vai entrar outras questões, mas vamos tentar ser light nisso. Então, assim, na orientação do dia a dia, o que a gente passa para as pessoas começa com água morna, né, com limão. Água morna com limão de manhã em jejum. De preferência, acordar ao nascer do sol. Eu pratico yoga, né? Eu venho praticando yoga já há alguns anos que eu pratico yoga. Isso para mim fez uma grande mudança na minha vida. Se você não pratica, mas faz exercício, há uma necessidade de fazer um exercício físico. Você precisa fazer, nem que seja uma caminhada. É muito importante. E se alimentar na hora que tem fome, não é vontade de comer. Qual a diferença entre fome e vontade de comer? Vontade de comer, eu quero comer biscoito, quero comer chocolate. Vontade de comer, seu corpo pede um alimento. Né? Normalmente as pessoas, ou melhor, ao meio-dia, na hora do sol, né, sol a pino, ao meio-dia, é a hora que o nosso fogo digestivo, a definição, o Agni, está ali para ele sobre o Agni. Já mostrei aquele desenho da panela que a gente aprendeu. Esse é o momento ideal para se alimentar. Por quê? Porque o seu fogo digestivo está alto. Então é aquele momento que você precisa de se alimentar, porque todo esse aparelho digestivo está em perfeito funcionamento, está preparado para receber o alimento. Para digerir o alimento. Para haver um metabolismo correto e tal. Né? E após isso, dá uns 15 a 20 minutos de descanso. Né? Não é para dormir, tirar 1 hora de sono, mas tirar aquela sonecazinha, é muito bom. Eu trabalho no Rio, de segunda a sexta. Eu tiro meus 15 minutos, eu vou para o restaurante, como no restaurante na rua, eu tiro um momento, eu vou um pouquinho mais cedo para o meu trabalho, fico ali
quieto, tranquilo no lugar, ninguém me incomoda, a gente vai se adequando, né? Eu fui me adequando na minha vida. No começo eu achava tudo muito difícil, eu falei, nossa, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir um restaurante para comer a comida que eu acho que deve ser, que eu devo me alimentar? Eu fui descobrindo, aos poucos eu fui Só a fazendo vontade de essa querer, as coisas já começam a aparecer, né? Perfeito, é isso mesmo, exatamente. E a gente também teve uma experiência legal, que é como ele falou, né? A Laura Pires fazia, eles montaram uma cozinha lá no hospital da UFRJ, né? E a gente cozinhava lá, tinha aula na cozinha mesmo, ela preparando, fazendo os pratos, mostrando como é que era feito. E realmente você tem uma vivência. Eu me lembro do Reginel, ele conseguia fazer, era o chapate, né? Chapate, ele conseguia bater a frigideira e o chapate virava e caía. Eu nunca consegui fazer isso de virar. Eu dizia, ai meu Deus, isso vai no meio do chão, não ia. O Reginel conseguia virar o chapate lá na frigideira. E é gostoso, né, o chapate. Simplíssimo, né? É uma coisa, você podia um dia fazer um videozinho, como é que se faz o chapate, fácil. Porque é muito legal, muito fácil, você mistura água, farinha, ou farinha, ou o que for, né? Farinha integral. Ou então pode ter, ela fazia também com aveia. Com aveia. Tinha várias opções, né? Você ali mistura. É muito simples, ela não punha nem sal, fazia ali na frigideira, achatava, né? E ficava aquilo tostadinho, punha um sal por cima, ou podia botar um tempero, uma erva, pode também temperar com uma ervinha dentro. Nossa, é muito gostoso, até para aperitivo, é muito bom, muito saboroso mesmo. Então, são várias opções. Nisso que ele falou do Agni, eu já falei para eles também da questão da água gelada, né, Reginel? Nossa, pessoas não tem noção do mal que faz, né? Eu fico assim muito triste muitas vezes quando eu vejo, porque as pessoas não têm noção de o quanto de toxinas elas estão formando no organismo delas, quando ela, inclusive numa refeição, tomam uma água gelada, ou mesmo num outro horário, mas aquilo gera um número imenso de doenças. Eu não é, Reginaldo? Falei porque às vezes parece que eu estou delirando, não estou delirando não. A gente só observar, o nosso corpo, né, tem uma temperatura em torno de 36 graus. Quando você bota uma água gelada, você pega qualquer coisa, uma panela que está nessa temperatura, joga uma água gelada, imediatamente bate o choque térmico. É exatamente isso que acontece com a gente. Então você bebe a água, está comendo, a comida está quente, toma um refrigerante que é terrível, mas bota a água gelada. Bebeu, aquilo solidifica na hora, E com isso dificulta a digestão. E vai gerar problemas, porque vai começar a gerar colesterol, vai começar a gerar uma série de doenças, né? Porque é preciso entender, a gente entender como é que funciona. A pessoa, por exemplo, às vezes fala, mas nós temos os canais do corpo, o intestino é um canal, e vários canais no nosso corpo, né? E eles vão, muitas vezes, até no intestino mesmo, eu já expliquei para vocês. Muitas vezes a pessoa não tem prisão de ventre, mas a parede está suja. E aí a água com limão vai ser útil. Eu já expliquei isso bem detalhadamente para vocês. Então, na água gelada também acontece isso. Muitas vezes essas formações nas paredes das artérias. Isso acontece, né? Então, é uma coisa também interessante essa questão. Então, a água morna com limão. Por que a água morna? A água morna para manter a temperatura do nosso corpo. E o limão é um alimento maravilhoso, né? Tanto a água, que é sensacional, mas o limão limpa os canais. Exatamente, vai limpar. E se você colocar também o mel, um pouco de mel, o mel que a gente chama de mel novo, o que é o mel novo? O mel de até 6 meses, a 6 meses de produzido, enfim, de fabricação do mel. Com até 6 meses é o mel novo. Você colocando um pouquinho, uma colherzinha, aquela colherzinha menor, que é a colherzinha de café. No copo de água morna. No copo de água morna com limão, ajuda mais ainda a fazer a limpeza. A limpeza. Consequentemente, as pessoas que ficam nessa questão de emagrecer vão ajudar. Vai ajudar mais a emagrecer. Eu sempre digo que eu não gosto de colocar rótulos, mas vocês estão vendo que também ajuda a emagrecer. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa como um todo. E aí, consequentemente,
ela vai emagrecer também. E melhor do que emagrecer, ela vai começar a ganhar saúde, né? Exatamente. Ela vai começar a limpar suas toxinas, vai ter muito mais saúde, vai ter mais disposição, vai ser muito melhor em geral. Reginel, fala mais um pouquinho pra gente. Eu gostaria de pedir para você, assim, que eu não comentei, eu produzo o ghee e eu deixo em 2 lugares aqui em Petrópolis, né? Quem quiser, então, pode ligar para os telefones que a gente deu, ou então... Ou se não, procurar no X da Saúde ou no Via Verde. Nesses 2 lugares. Tem lá vendendo, vocês já viram, All Natura. Isso, foi bom a imagem. Então, é Ghee All Natura. Vocês podem ou ligar para o Reginel, ou então vocês podem ir no Via Verde, não é isso? Isso. Ou no X da Saúde. Lá vocês vão encontrar o Ghee All Natura. E vocês podem usar no local da manteiga, para usar no pão, podem usar também para fazer bolo, para fazer tudo. No Ayurveda só se usa isso. Eles têm, na Índia, a manteiga toda é transformada em ghee. Né? A manteiga é produzida para ser transformada no ghee, que é o que é usado para cozinhar, para tudo. E também para pessoas em tratamentos mais sérios, eles usam o ghee. Você viu, o Reginel falou que antes de fazer um panchakarma, ele tinha que tomar ghee. A Laura Pires tomava um copo de ghee líquido no início de cada tratamento de limpeza de cólon. Então, extremamente, ele falou também que uma colherzinha de chá? De chá. Em jejum. Para quem tem problema de intestino. Ele falou para prisão de ventre, mas não seria só prisão de ventre. Porque se as paredes, elas estão com fluxo normal, se as paredes estão hidratadas da forma como deveriam estar, elas não vão deixar com que as toxinas fiquem presas. Então, para quem tem algum problema, até um câncer de cólon, o ghee vai ajudar as paredes a adquirirem novamente a textura normal, o que vai fazer com que aquilo se desprenda, com que aquilo seja limpo dali, né? Exato. Então, para várias utilidades. A ideia é sempre você ter consciência do que está acontecendo, né? Ou seja, o que o ghee vai fazer? O ghee vai limpar as paredes, permitindo com que elas não fiquem mais ressecadas e, consequentemente, ela não vai deixar que nada fique preso ou que nada fique ali que não deveria estar ali, né, Reginel? Mais alguma coisa que você possa ajudar a gente? Eu até trouxe algumas, então, anotei algumas questões, assim. Eu gostaria de falar para vocês sobre a utilização das ervas, né? Mencionar algumas ervas que muita gente não conhece. O gengibre, é excelente o gengibre, tanto in natura quanto em pó, né? É maravilhoso para o fogo digestivo, auxiliar no fogo digestivo, né? A cúrcuma, que você já fala. A cúrcuma, né? Eu falo bastante porque eu acho excelente. O cominho também, ele é ótimo para colocar na carne, que ele é excelente, que ajuda na digestão da carne. Né, da carne, o coentro. Eu já ensinei até a fazer aquela caipirinha ayurvédica que a Laura Pires ensinou. Já ensinei aqui. O cardamomo também, que muita gente não conhece o cardamomo. O cardamomo são as baguinhas que você retira a pele, são aquelas sementinhas, você tritura, bota no alimento, é excelente. Questão de mau hálito, você pega uma bolinha daquela, uma ervinha, você só mastigar ajuda demais e também ajuda na digestão. Né? O cravo, a canela, a pimenta do reino, o feno grego. O feno grego também ele é meio durinho, é bom, aí você tem que triturar, botar também no alimento, também é excelente. Tudo isso deve ser incorporado na sua alimentação diária, todas essas especiarias. É excelente, é muito bom. Pode falar. Não ajuda nessa questão da digestão, né? Facilitar a digestão. Isso tudo vai ajudar no nosso dia a dia, mas também vai ser muito importante no processo de cura. Isso é que é o legal. A pessoa vai promover a sua cura através da sua alimentação. Através das especiarias, que nós temos muito pouco hábito de usar. Né? Uma coisa também, Madalena, que hoje eu não mais faço, que antes eu fazia muito, depois da Ayurveda, eu fui aprendendo, fui entender melhor, né? Associações incorretas de alimento, tipo
o leite, um iogurte com fruta ácida. Essa combinação não vai dar certo nunca, não tem como dar certo, né? Porque vai dificultar a sua alimentação, a sua digestão, desculpa. Dificultando, consequentemente, vai gerar toxina, né? Eu estou tentando fazer um programa, estou pensando em fazer um programa falando sobre exatamente essas combinações alimentares, mas eu estou protelando o mais possível, porque é um choque cultural da maneira como nós comemos hoje em dia. E eu fiquei assim impressionada, eu fiquei esperando o livro da Laura Pires chegar, mas ela fala lá. Fala. Eu achei que ela não ia falar, mas ela fala lá. Ela coloca lá com clareza, né? Essa questão, inclusive, de não usar frutas com mais nada. Ela coloca lá com clareza isso. E isso é uma coisa que é importante porque nossos hábitos são muito terríveis nesse A carne, sentido. o peixe ou o frango com laticínio também, que não combina. Não combina. Não, fica difícil. Para Ayurveda isso não existe, né? Então, assim, num dia, eu não digo para você assim, não vou comer. Como? Eu vou na casa de um amigo, tem um estrogonofe. Eu não vou comer, não, eu como. Mas como eu já conheço a Ayurveda, eu busco um antídoto, né? Eu boto uma pimenta do reino para facilitar essa digestão. Porque se não facilitar, é o que a gente fala. E além do mais, quando você faz isso uma vez ou outra, o processo é diferente. A pessoa não precisa ficar escrava da alimentação, né? Se ela está com vontade de comer, ela deve comer. Eu sempre falo isso, porque o estar feliz é mais importante. Tudo no teu corpo vai funcionar muito melhor. Você come até uma coisa, como dizia, era Hipócrates que falava isso? Acho que era. Ele já dizia, e tem outros filósofos que diziam isso também. Quem fala muito sobre isso também é o Deepak Chopra. Ele diz, você poderia comer até veneno, né, se digerisse corretamente. Isso. Então, o problema não está no veneno, está que a tua digestão não comporta aquilo. Mas se você estiver num estado em que você consiga, o teu corpo consiga fluir bem, não vai ter problema. Então, num organismo que está insatisfeito, até uma boa alimentação não vai ser digerida corretamente. Então, se às vezes você vê um alimento que você está com muita vontade, só você está com vontade de comer, já vai produzir os sucos digestivos necessários e aquela alimentação vai ser benéfica para você. Por isso que eu estou dando ênfase, que o Reginel fale para a gente, que a pessoa pode seguir uma linha ayurvédica e ser feliz. E ser feliz. E comer feliz, porque é uma alimentação como a nossa, são detalhes, temperos que se deve usar, combinações que deve fazer, mas do resto é uma alimentação normal, não é uma coisa lá do outro mundo, não é? Não existe isso. Eu sou uma pessoa que estou aqui como presente para mostrar. Eu não fazia comida, eu não era nada de comida. Hoje, final de semana, eu que faço toda a comida em casa, nós comemos, todo mundo adora, o Lucas adora, que é meu filho pequeno, nós comemos e é maravilhoso, entendeu? Eu gostaria de passar, eu escrevi aqui, Madalena, é uma dica, né, uma dica nutricional. Para as pessoas que tiverem problema com dificuldade de digestão, que estão com apetite fraco, né, isso é ayurvédico. Em partes iguais, separar em partes iguais, gengibre em pó, um pouquinho de ghee, né, e açúcar mascavo. Você colocar isso numa colherzinha de chá, todo dia tomar em jejum, vai auxiliar, estimular o seu apetite. E deve ser gostoso. Deve ser muito gostoso também. Então, é gengibre então, vamos em lá. pó, Isso que é fazer. gengibre em pó, manteiga ghee, né, e o açúcar mascavo. Né, numa colherzinha de chá, todo dia em jejum, durante 7 dias. Então, entendeu? manteiga guia, açúcar mascavo e gengibre em pó. Podia ter feito uma imagenzinha, se soubesse eu tinha feito uma imagenzinha para vocês terem bem claro. Ó, gengibre em pó, açúcar mascavo e manteiga guia. Vocês misturem. Pode fazer e botar no potinho e comendo dali, não pode? Pode. Você pode fazer um potinho, fazer essa mistura todo dia o quê? De jejum? Em jejum. E meia hora antes do almoço. Também, que vai ajudar também. Também vai ajudar a digestão, no caso, né? Exatamente. Então, gente, de novo, manteiga ghee, o gengibre em pó vende. Eu sei que vende no mercado, qualquer loja, qualquer mercado você consegue comprar gengibre em pó. Gengibre em pó e manteiga ghee, gengibre em pó e açúcar mascavo. Então, vocês coloquem em partes iguais. Em partes iguais, você pode fazer um vidrinho, né? Preparar aquilo, já deixar ali na geladeira, mas que é melhor, não?
deixar na geladeira. Todo dia você vai lá de manhã e toma uma colherzinha, ou então 20 minutos, você falou, antes da refeição? Meia hora. Meia hora antes da refeição. Meia hora antes da refeição, tomar também, que vai ser útil para ajudar na digestão. A pessoa vai ter uma digestão boa. E a outra coisa, você fala para a gente também da sobremesa, né? A sobremesa vem antes. Sobremesa vem antes por causa do sabor doce. O sabor doce, ele tem um guna pesado, né? Ele tem uma qualidade pesada. Por ser pesado, né, já dificulta a digestão. E por isso o arroz, por exemplo, é um alimento doce, de preferência você comer em primeiro lugar. Sobremesa, nem se fala. Né? Para a Ayurveda... Quer dizer, a sobremesa vem antes, como diz a Laura Pires. A coisa é o contrário, né? É o contrário. Também porque o fogo digestivo está alto. Né? Então você tem que aproveitar esse fogo digestivo para você colocar a comida que é mais pesada para ficar mais fácil. E deixar o sabor amargo e o sabor, tipo as hortaliças, né? Que tem mais sabor amargo. Que é a salada que a gente comia antes, devia ser no final. Exatamente. Né? Exatamente. Aí dá uma digestão eficiente, né? Como o Kaique arrumou pra gente uma imagenzinha. Olha só. E o açúcar mascavo, o gengibre, o ghee e o açúcar mascavo. Aí vocês misturam em partes iguais, coloca no vidrinho e põe na geladeira. Obrigada, Kaique. Maravilha. Ele arrumou a imagem pra gente. Maravilha. Bom, Reginel, vamos ver mais alguma coisa? Nós estamos terminando o nosso programa. Podemos passar os telefones do Reginel. Isso, vamos passar isso agora. A imagem 4. Então, quem quiser falar com o Reginel, pode ligar para o telefone de DDD 24 988 13 0555 ou DDD 21 98685 0555. Né? Então, eles nos fins de semana, não é isso? No sábado? Aos sábados. Eu atendo aqui aos sábados a domicílio ou no espaço lá no Shopping 2000, né, que é em Itaipava, na sala 201, que é no Instituto Luciana. São esses dois lugares, né? Sempre aos sábados. Sempre aos sábados. Mas é só entrar em contato com ele que aí a pessoa marca conforme achar melhor. Tem no Rio também, mas é aqui em Petrópolis que vai. Tudo bem. O importante é entrar em contato com ele pelo telefone, que aí a pessoa pode combinar, mesmo que seja uma pessoa do Rio, que aí ela pode combinar com você, né, Reginaldo? Então, para fechar, Marilena, eu gostaria de agradecer a você, ao espaço aqui também da TV. Muito obrigado para a gente falar um pouquinho sobre a Ayurveda, falar também sobre o ghee, né? Mas a Ayurveda não é um bicho de 7 cabeças, né? A base da Ayurveda é a alimentação. Hoje a minha vida está toda voltada para a Ayurveda, para uma alimentação saudável, né? Eu agradeço muito, primeiro a Deus, né, por tudo, né? Eu estava com um problema muito difícil, esse problema que eu tive de saúde, mas eu estou com a minha vesícula, não tirei vesícula, continuo tendo ela. Tinha que operar e não tirou. Me trato com a Ayurveda, sei quais são as restrições, mas hoje eu vivo a minha vida voltado para a saúde, né? Eu não penso em doença, eu penso em saúde. Isso aí. Mas muito obrigado. Isso é importante porque a pessoa vivendo dessa forma, eu sempre disse para vocês, ela deixa de ser escrava. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma doença e muitas vezes a pessoa diz, não, comecei a me tratar e estou curada, mas ela está curada, mas aí quando você continua a conversa, ela está tomando, todo dia ela tem que tomar o comprimido para manter aquilo ali estável. Isso não é estar curado. Né? Ela está dentro de um processo de dependência. Em algum processo, alguma coisa que aconteça em volta, externamente falando, em que haja algum cataclismo, alguma coisa, ela não tem aquela medicação, ela está frita, ela está numa situação muito difícil, né? Porque ela depende daquilo diariamente, ela depende do medicamento. E dessa forma, usando esse processo natural, você se trata e se mantém saudável com o alimento, com o seu próprio alimento, né? É aquela história, Hipócrates, não é isso? O seu alimento é o seu remédio. Né? Então, isso é importante no seu dia a dia, né? A alimentação tem um sentido maior, mais grandioso, que é manter
a pessoa saudável e feliz. Por isso que eu sempre friso isso, né? Você pode ter uma alimentação usando certas coisas, certos conceitos ayurvédicos e ter uma alimentação maravilhosa. Não vai, a mudança não é assim tão radical, não é assim uma mudança no sentido de sofredora, que nem a pessoa que vai fazer uma dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ela tem que saber juntar as coisas, ela tem que saber misturar o que com o que, como fazer, como temperar. É bem diferente. A ideia é uma ideia do todo, de você como um todo. Não é isso, Reginel? Você por inteiro, né? Reginel, você quer falar mais alguma coisa? Nós estamos terminando por hoje nosso programa. Já passamos o telefone do Reginel, então quem quiser uma orientação, uma ajuda, é só entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que vai ter muitos bons resultados, até mesmo como ele mesmo teve. Eu sempre digo aqui que o melhor para falar a respeito de um assunto é sempre quem põe em prática na própria vida. Quem, mesmo a nível espiritual, eu falo isso para vocês, quem vivencia e busca espiritual, porque não fala de coisas que ouviu falar, fala de coisas que está vivenciando. E o Reginel tem essa coisa a mais, esse item a mais. Ele vai passar para as pessoas alguma coisa que ele mesmo vivencia, né? E é como ele falou no começo, que eu vivo dizendo, vai ser apenas um orientador, né? Isso. Porque a pessoa tem que ser responsável pelo seu próprio processo, porque se essa pessoa não for responsável pelo seu próprio processo, não existe transformação, porque só eu posso me mudar a mim mesmo. Então, é fundamental, né? Isso aí eu falo em todos os assuntos, a gente volta a isso, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, aí também funciona assim, mas ele é uma pessoa que pode ajudar, pode orientar, pode acompanhar a pessoa nessa fase de transição, como fazer a transição e até ter um apoio para fazer essa transição, que às vezes para uma pessoa pode ser mais difícil, né? E quem quiser o Gui, já sabe, tem os telefones, vão estar todos no Facebook, na página do Sintonizando Saúde. Aí, novamente, o telefone do Reginel, DDD 24 988 13 0555 ou DDD 21 98685 0555. Bem, damos aqui mais outra possibilidade. Eu tenho tentado ultimamente dar várias possibilidades para quem quer entrar num processo de cura através de meios saudáveis, através de caminhos que só vão levar a coisas positivas e nunca efeitos colaterais ou resultados, às vezes, dramáticos em função, né, que é iatrogenia, quer dizer, a pessoa tem um resultado ruim em função do próprio uso da medicação que ela fez. Bem, estamos terminando então por hoje o nosso programa. Reginel, mais alguma coisa? A orientação, Madalena, é sempre única. O ser, só existe um Reginel, só existe uma Madalena. Isso, nós somos singularidades, que eu costumo dizer. Então, essa orientação é única para aquele ser. Não existe uma orientação para todos. Exatamente. É aquilo. Então, uma pessoa que me procura para tratar de um processo, esse processo de alimentação, nós vamos tratar aquele ser. Nós vamos falar sobre quais são os alimentos para ele, qual é a proposta de orientação para o dia a dia para ele. É única, é só para aquele. No caso, se for uma família, teria que fazer um estudo de alguma coisa que abrangesse a família inteira. Não pode ser assim simplesmente para você é isso, então para todo mundo é isso. Não existe isso. E nada, né? E nada. Eu sempre falo isso para vocês aqui, né? Bom, Reginel, muito obrigada. Eu agradeço a sua presença, né? Foi muito bom ter o Reginel aqui conosco. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Até eu aprendi bastante. E nós lembramos a vocês, quem precisar da babosa, né? Que feita originalmente pelo Frei Romano Zago, composta de mel, aloe vera, que é babosa, e geleia real, é só usar esse telefone 22370720, né? E falar comigo, que nós temos ela já pronta para consumo. Ela é fabricada no Rio Grande do Sul. Quem precisar também
do álcool gel com cápsulas de babosa, de aloe vera, nós também temos, é só ligar para o mesmo número, 22370720, ou então o Lota, quem precisar do Lota, higienizador nasal, que pode ser usado normalmente, ou no dia a dia, ou algumas vezes por semana, para manter o sistema respiratório limpo, ou para quem quer fazer um tratamento natural para todas essas patologias. É um grande auxílio no tratamento na busca da cura, ele é um grande auxílio, pode ajudar muito em qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo, né? Então, bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry.